Nós fizemos 17 notificações administrativas pelo não atendimento do prazo de chamado de lâmpadas apagadas. Com isso, gerou uma primeira multa extrajudicial e está gerando uma segunda, que vai totalizar aí quase R$750 mil. Tá? Em relação à antecipação da fase, eu vejo isso como ter sido um problema, porque eles não tiveram tempo de passar pelas fases conforme tinham que ser feito, né? Então teria a fase lá somente de manutenção, e aí eles já entraram nessa fase aí com manutenção e modernização, e isso acabou atrasando aí o número de chamados, né? Contratualmente, assim, não vejo assim, a gente não deslumbra ainda uma possibilidade de rescisão contratual. Não tem nada ainda porque eles estão fazendo o serviço, eles estão fazendo a modernização, bem ou mal estão fazendo a modernização. Hoje estão em dia, né? Parece aí hoje, por exemplo, eu consumo de reclamações do 156, ontem, né? Hoje ainda não sei, mas ontem acho que entrou 2 ou 3 reclamações do 156, número bem baixo. A gente recebia aí 30 num dia, né? Então acho que tá contento, né, os chamados de lâmpadas apagadas hoje. O que comportaria se eventualmente a prefeitura pleiteasse uma rescisão contratual, né? Existe uma multa? Não sei dizer. Não sei, eu preciso de ver o contrato, como não deslumbramos ainda, não vimos isso, não tem essa possibilidade, então eu não foquei nisso. Certo. Mas eu acredito que tenha que se pagar os investimentos que foram feitos, né? Isso deve estar previsível no contrato. Orlandino, essa ainda não é, né, uma possibilidade, visto que, né, o contrato ainda está no início, né? Mas existem outras criticidades que vocês mesmos levantaram, como por exemplo, o secretário dizia, alguns lugares nós precisamos fazer determinadas substituições e modernização, e aí falta, por exemplo, material, né? A concessionária tem oferecido soluções que não são adequadas, como por exemplo braços que não são para aquele setor, ou até lâmpadas com potência maiores, com custo sobretudo maior, né? Isso também é um problema, né? Que não diz muito tanto respeito à prefeitura, né? Ao gestor, mas a quem está prestando o serviço, né? Que não consegue ter acesso ao material adequado, né? Como resolver essa questão, né? É assim, eles adotaram uma sistemática de estar fazendo a manutenção de lâmpada apagada via modernização. Então a lâmpada está queimada, eles instalam uma luminária que eles têm lá no caminhão deles, às vezes é um braço, não seria o braço correto, não seria a potência correta para aquela via, mas eles fazem o ponto ficar aceso. Emergencial. Né? Normalmente eles têm uma experiência com isso, então normalmente eles instalam um braço já correto, pode ser que não seja a potência correta. Quando essa rua ou esse bairro entrar na etapa de modernização, aí sim, se o braço está correto, eles só vão trocar a luminária caso ela não esteja correta, né? Então, um exemplo, né? A região lá do Requião 1, 2, 3, Paulista, a maioria das luminárias que eles instalaram lá foi de 50 watts. E o estudo luminotécnico, eles teriam, né, que instalar de 40 watts. Provavelmente eles não vão trocar, não vão fazer a substituição, a não ser que eles não atinjam a meta que eles têm que atingir de economia de energia, né? Há uma questão ligada, né, a protocolos e a cronograma. Há um problema ligado a, vamos dizer assim, a coordenação desses trabalhos. Quem é que coordena esse trabalho? É a prefeitura? O consórcio tem autonomia para atuar?
O consórcio, ele tem, nessa fase de modernização, tem 12 meses previsto em contrato, tá? 4 meses seria o marco 1, que a gente chama, que eles têm que atingir 50% de modernização e mais 50% de telegestão. O marco 2, eles têm que cumprir o restante dos 50% e o restante da telegestão. O marco 3 seria a fase de iluminação especial em 10 pontos da cidade, tá? Então, contratualmente, a gente até pode pedir alguma prioridade em algum trecho, alguma rua, mas os critérios de eu quero que faz desse bairro, eu quero que faz essa avenida, a gente até pode, mas para eu não interferir nesses marcos da concessão, então nós deixamos com ele a escolha deles, né? Então eles é que gerem, vamos dizer assim, o cronograma desse contrato. Não obstante essas 17 notificações, o senhor dizia, né, aqui aos vereadores, né, é notável já a diferença, né, a melhoria da qualidade, né, da iluminação pública. Sim, a gente é bem perceptível, né? Inclusive tem ânsia dos munícipes dessa luminária de LED chegar até a sua residência, que tem sim uma melhora significativa na iluminação, sem sombra de dúvida, né? Tanto é que partiu do município um pleito para fazer a modernização de LED ali no entorno do parque de exposição, né? Visto essa festividade que teve aí semana passada, né? Semana retrasada aí. Então a gente entende sim que melhora significativamente a iluminação. A Comissão de Estudos da PPP da Iluminação Pública já fez quase uma dezena de encontros e pelo que nós vimos aqui hoje, ainda tem muita coisa para se entender, né? Tá até um pouco difícil para a gente tentar explicar um pouco, né, como está procedendo, né, esse contrato. A gente viu aqui a prefeitura dizendo que há problemas no que diz respeito, por exemplo, à falta de material, porque o consórcio não consegue encontrar a lâmpada adequada, que também houve um problema com fases que foram superadas, né, da modernização que era necessária, se passou imediatamente a substituição de lâmpadas que fazia parte da manutenção. Qual que é, vamos dizer assim, um pouco um resumo que vocês fazem dessa situação nesse momento? Tem um problema de coordenação e de comunicação. O problema de comunicação tem desde o começo, né? Começou por aí, a comissão de estudos, né? Então a gente tem 3 partes envolvidas aí, né? Nós temos aí que precisamos confrontar as informações. A gente tem um verificador independente, a gente tem a empresa que está fazendo o serviço, que é a empresa que foi contratada pela prefeitura, né? E também nós temos a prefeitura, que somos nós que pagamos o boleto, ponto. Então, qual que é a grande dificuldade? As pessoas têm que entender que esse verificador independente, ele tem que ser independente porque ele toma conta do contrato. Qualquer contrato com o poder público, quando você faz lá uma parceria público-privada, você tem a parte pública, a parte privada e alguém que fiscaliza o troço. Então, isso tem que ser isento essa empresa. Então, nós ouvimos essa empresa aqui e essa reunião de hoje com a prefeitura, para nós foi muito esclarecedora, porque esse verificador independente não é da cidade de Maringá, participou através de internet e disse que tem uma pessoa deles morando aqui na cidade de Maringá. Só que a prefeitura não conhece, não viu, né? Então como é que está vendo, se está trocando a lâmpada, está acompanhando o contrato de longe, né? Então é difícil. Nós também apresentamos aqui o painel que a prefeitura apresentou, que é o painel inteligente que a empresa tem para mostrar aquilo que tem de serviço sendo realizado e aquilo que tem parado. Segundo o painel, hoje aqui na cidade de Maringá tem 0 demanda represada, ou seja, não tem um maringaense que pediu para trocar uma lâmpada que está esperando há mais de 48 horas, ponto, né? Então, além desses, vários outros temas como pagamentos, quem foi que assinou o pagamento, enfim, tudo isso que a prefeitura nos trouxe no dia de hoje aqui, informações que não batem com aquilo que o verificador disse e nem com a empresa, né? Só que a gente que viu as partes do contrato, a gente viu que as informações que a prefeitura trouxe são consistentes, né? Então a gente vai fazer o quê? O nosso relator, que é o Sidney Teles, vai juntar as informações e vai ver quais são os próximos passos. Eu acho que de ouvir as pessoas, a gente já está esgotado. Agora é pegar papel, porque até esse momento falta papel ainda. Certo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Então, teve perguntas relacionadas até mesmo ao consórcio Luz que foram refeitas aqui para o pessoal da prefeitura, né? Se tem que podar, quem que poda? Se é o consórcio ou é a prefeitura? Se tem que ter poste, quem que coloca? Se é o consórcio? Ainda não está claro isso, né, Flávio? Para cada pergunta que a gente faz, a gente cava tem um problema, né? Então você falou agora da poda. Quem tem que fazer a poda, segundo o contrato, é a empresa. A empresa, quando veio aqui, disse que não está fazendo a poda porque a prefeitura não está acompanhando e vai estragar a árvore, porque a poda pode deixar a árvore desbalanceada, que eles não fazem esse tipo de poda. Aqui a gente perguntou para a prefeitura porque a iluminação teria que ser rebaixada. Maringá não é igual a qualquer outra cidade. Eu não sei se na hora de fazer esse contrato e contratar, quando a empresa foi fazer esse estudo para poder participar da licitação, se ele entendeu que Maringá não é como qualquer outra cidade que não tem árvore. Aqui tem muita árvore. Então quando você põe uma lâmpada em cima, a árvore fica embaixo e não ilumina. Então é muito mais caro botar a luz em cima e fazer a poda pela empresa, para ele sai muito mais caro do que colocar a luz embaixo de maneira rebaixada. Eu acho que ninguém se atentou a isso, e olha que é de extrema importância num contrato de 80 milhões de reais, né? Mas é um grande problema que tem que ser resolvido. Ou seja, a cada dúvida que nós temos aqui, se abre mais uma porta. Muito bem. A questão relativa, né, à manutenção, né, do sistema e da modernização estão andando praticamente juntas e não deveriam, né? Isso criou também um grande problema, né? Por exemplo, quando se fala das podas, né, a própria concessionária também tem equipes diferentes. Quem faz a instalação não são as mesmas pessoas que fazem, né, a poda. E tudo isso aí, na verdade, acabou criando, né, muitos problemas operacionais, né? Que trabalho precisa ser feito, né, para que as coisas andem no passo correto, né, dentro do protocolo e obedecendo, né, os padrões aí que o contrato prevê. Pois é, a comissão, ela levanta os dados e passa depois para... A comissão é o seguinte, ela forma um relatório, ou ela termina na comissão, ou faz uma CPI. As duas maneiras de se fazer uma comissão, elas têm por finalidade, ao seu fim, fazer o relatório e entregar para a prefeitura, Ministério Público, para todo mundo que é interessado no assunto. Como nós temos algumas divergências diante desse relatório, o que eu acho? A prefeitura, inclusive, o nosso relator pediu para a prefeitura fazer um documento trazendo o que é que a prefeitura acha que deveria ser modificado em contrato para se tentar levar isso para relatório e apresentar para a empresa. Exemplo, eu acho muito mais viável para a cidade, eu não sou técnico, tá? Eu acho muito mais viável para a cidade de Maringá se a empresa botasse toda a iluminação rebaixada ao invés de colocar em cima. Eu sou leigo no assunto, mas é muito mais fácil colocar uma lâmpada embaixo, que vai iluminar mais, do que colocar em cima e ter que ficar cortando, fazendo poda através de quem trabalha com energia elétrica e não com meio ambiente, que é a poda de árvores. Enfim, então, esses pequenos detalhes, que na verdade são grandes detalhes, têm que ser vistos. Por exemplo, o secretário Wagner Musto nos apontou que em alguns bairros específicos, né, a gente tem, porque foi feito, não é uma modernização, foi feita uma arrumação daquilo que estava queimado. Então você tem 3 tipos de lâmpada numa rua, 3 tipos de braço numa rua, e isso não pode, porque o contrato ele prevê a padronização. Então, junto com a prefeitura, sempre lembrar para a pessoa, a comissão ela tem que ver os fatos, juntar as informações e juntar tudo. Mas nós aqui somos poder público, o executivo, o legislativo, né? E nós, enquanto poder público, somos povo. Se somos o povo, a gente paga o boleto. Então a gente tem a obrigação de saber o que é que está acontecendo e poder sugerir lá na frente as informações corretas. Agora, se dentro daquilo que a gente levantou e existem algumas informações que são difíceis de serem consertadas, entre aspas, aí possivelmente pode ser que se torne uma CPI. Mas para isso, a gente precisa ter a certeza jurídica de fazer esse instrumento. Secretário, assim, hoje a prefeitura manifestou, e até mesmo as ações da prefeitura demonstram, né, através dessas notificações e multas, que não está satisfeita com o serviço. Mas, ao mesmo tempo, né, o próprio gestor do contrato, Orlandini, o engenheiro Orlandini, dizia, né, bom, mas é notório que há já uma modificação lá onde os serviços foram feitos, que a iluminação é melhor e que a população está satisfeita. Então, assim, há muito mais um problema de comunicação e de coordenação do que de respeito aos protocolos, do que efetivamente de um problema de execução? Veja bem, onde você tem uma vela
clareando algo e você coloca um farolete, vai estar melhor. Claro que onde você colocar um LED vai estar melhor e a pessoa vai estar mais satisfeita. Mas nós estamos falando de pessoas aqui, nós estamos falando de CNPJ. Né? Então, quando eu falo que a empresa, ela quando você fala do poder público, eu tenho dificuldade em contratar, eu tenho dificuldade em colocar mais gente, eu tenho dificuldade em colocar equipamento, eu tenho dificuldade em colocar mais engenheiro. Mas uma empresa particular que venceu lá na Bolsa para fazer o trabalho em Maringá, ela tem capacidade técnica, ela tem condições de, olha, está atrasado, eu vou ampliar o número de funcionários, eu vou aumentar, se eu preciso eu vou demitir, se eu preciso eu vou contratar, enfim. Então, passou muito tempo aí com 2.000 e tantos pedidos atrasados para troca de lâmpada, para isso e aquilo. E aí a empresa, ela teve que ser notificada, né? Então, questão de falar assim, se nós estamos felizes, contentes, satisfeitos, não é por aí. Eles foram notificados, teve 17 notificações por atraso do serviço. Tiveram uma notificação do verificador independente que não nos entregava o relatório. A nota que esse verificador independente dá é até 1. A primeira nota foi 0,46. Então, o próprio verificador independente já disse que não está satisfeito, correto? Então, isso que nós estamos pedindo aqui, o que nós estamos conversando, o que a Câmara Municipal está levantando, o Ministério Público, o Observatório Social, é que nós não somos contra a empresa, nós não estamos aqui para dizer, vamos encerrar contrato, não estamos fazendo isso. Mas, no mínimo, quem ganha um pregão para fazer um tamanho de serviço desse, ele tem que ter uma capacidade maior do que a Prefeitura. E a Prefeitura, tempos atrás, para, não modernização, mas para troca de lâmpada, era 24 horas. Né? Então tem pessoas aí que relataram que ficaram 40 dias, 30 dias na fila de espera para poder ser trocada uma lâmpada. Muitos que relataram que fizeram o pedido e aí esse pedido simplesmente foi dado como executado e a lâmpada não foi trocada. Então o que acontece? É nosso dever, né? Zelar pela coisa pública. E estamos juntos com a Câmara Municipal em tudo que a Câmara precisar, estamos juntos com o Ministério Público, junto com o Observatório Social, fornecendo informações, vindo para esses debates aqui, né, para poder entender o que está acontecendo. E a partir disso, sim, se entender que a empresa não está fazendo o que é correto, nós vamos também dizer para o prefeito, olha, vamos sugerir que isso seja feito um rompimento do contrato, né? Mas a nossa vontade é que a coisa ande, que tudo dê certo, que possa ser feita a modernização, que as pessoas andem pela cidade, que vejam a cidade iluminada, que achem que a cidade está bonita. Maringá é um pouco diferente de outras cidades da região, nós somos a cidade árvore do mundo, nós temos aí 150 mil árvores no passeio público, é claro que nós não vamos ficar com a cidade clarinha igual outras cidades aqui próximas, ou igual você pegar outros centros aí que não tem uma árvore na rua. É lógico que a hora que eu coloco uma LED na rua e não tem nenhum galho de árvore para competir com a luminosidade, vai ficar mais bonito. Mas nós temos que fazer dentro da possibilidade, fazer bem feito e fazer rápido, porque Maringá precisa disso. Então, assim, é uma questão também ligada, né, ao respeito, né, da sequência, dos protocolos. O senhor falava de fases que foram saltadas, da modernização para manutenção direta, né, que já começou lá na gestão passada, e também de alguns pedidos da empresa, como, por exemplo, usar lâmpadas ou braços que não são os previstos para determinado lugar. Isso também comporta algumas coisas. O senhor dizia, né, não, nós tivemos que negar um pedido, por exemplo, lá na Avenida Mandacaru, porque as lâmpadas eram muito mais caras, né? E eles alegam problemas, né, com o fornecedor. Isso também para um contrato desse porte não é aceitável, né? Veja bem, quando eles vieram aqui na Câmara e disseram assim, olha, nós já colocamos 46% das lâmpadas de LED em Maringá. Pode ter 46% de lâmpada de LED em Maringá, porém não é modernização. Sim. Modernização é quando ele pega um bairro e de início ao fim todos os postes colocados com braços iguais, lâmpadas iguais, fatores de luminosidade, claro, diferente dependendo da rua, dependendo do fluxo de veículos, dependendo do fluxo de pessoas. Tem um que é mais watts, outro é menos watts. Mas quando ele sai na cidade e ao invés de trocar a lâmpada que está queimada pela mesma lâmpada e ficar igual, vai ficar amarelinho lá, mas está novo, está colocado, está trocado. Aí, por conta, ele vai e coloca uma lâmpada de LED, porque é o que ele tem e, lógico, eu concordo, está mais fácil e está feito. Mas essa manutenção que é feita de troca de lâmpada não é modernização. Então, de forma alguma, tem 46% de modernização em Maringá. Em hipótese alguma, isso nós estamos afirmando. É até difícil se levantar, nós queremos aí que deve ter de 25% a 27% no máximo.
E aí é o que vem o contraditório, porque quando eles vêm e informam, ó, temos 46% de lâmpadas de LED em Maringá. Ótimo, pode ter, mas modernização não tem. Então o nosso contrato é manutenção e modernização, e as duas coisas não se misturam, né? E é uma coisa que eles devem entender.